Pronto, agora sim a gente tá no ar. Show? Então, bora lá começar. Bom dia a todos os nossos queridíssimos telespectadores. Eu sou Guilherme Novaes Santana, estudante do curso de Engenharia de Produção na Univasf, no ano de 2025. E eu tô aqui com meu amigo Oséias. Oséias, estudante de Ciências da Computação. E vamos tratar hoje de um tema importantíssimo, que foi proposto pelo professor Lenilson Olinto Rocha, na disciplina de Ética e Exercício Profissional. O desenvolvimento desse tema, ele vai se dar a partir de uma entrevista, né? Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre a ética dentro de um contexto profissional. E nela, a gente vai abordar tópicos indispensáveis na formação de um engenheiro, como os benefícios da ética no trabalho, o respeito à diversidade, os desafios para a convivência ética no trabalho e muitos outros. Agradeço desde já, né, a disponibilidade do nosso amigo Rian e tenho certeza de que as respostas dele serão extremamente importantes para enriquecer a nossa conversa sobre esse assunto. Mas antes de iniciar, eu gostaria que o convidado se apresentasse um pouco melhor para a gente. Tudo bem? Eu sou Antônio Rian. Atualmente eu trabalho aqui como farmacêutico numa das maiores lojas de varejo do país farmacêutico. Aliás, a maior loja de varejo farmacêutica do país, que é a Raia, que atualmente também se chama RD Saúde, porque ela se uniu com a Drogazil lá para meados de 2012. Então, elas juntas se tornaram o maior varejo farmacêutico do país. Então, o que a gente faz aqui todo dia na RD é justamente atender a demanda das pessoas, tentar dar um atendimento minimamente, aliás, o máximo que a gente puder, que atenda todas as expectativas da pessoa que vai na farmácia. A gente tenta surpreender a pessoa, né? Que ela vai ali para comprar um remédio, a gente acaba dando uma atenção farmacêutica, dando alguma orientação sobre a medicação e coisas que ela não teria indo numa farmácia mais simples, né? Então a gente tenta dar um atendimento é, totalmente, um atendimento que a pessoa saia da farmácia com vontade de voltar lá de novo, sabe? Para ela entender que a gente tem aquele cuidado com ela na farmácia. Então, assim, falando pela empresa e por mim mesmo, a gente foca muito nessa parte lá. Pronto, maravilha, Rian. Muito obrigado pela apresentação. Eu quero que você fique à vontade para responder tranquilo as perguntas e se você tiver algum ponto para acrescentar, que você achar relevante, pode mandar bala. Então, vamos começar. Propriamente, eu gostaria de falar sobre um pouco dos benefícios, né, da ética no trabalho. E para você, na sua opinião, como agir com ética ajuda no dia a dia do trabalhador? Como essa conduta ética vai te ajudar? Então, como a gente trabalha com o público, agir com ética é muito importante porque evita várias situações chatas. Por exemplo, um cliente chegar estressado na farmácia, você não vai retrucar na mesma moeda, né? Isso pode dar até ruim para a gente na empresa, né? Eles pegam muito no nosso pé quanto a isso para não deixar o que a gente acontece na nossa casa trazer para o trabalho. O que para muita gente é muito difícil, mas na RD a gente é treinado a não deixar isso acontecer, sempre dar o melhor tratamento para o cliente. E agir com ética evita várias situações que você se colocaria em, por exemplo, de levar algo para o judiciário, ou você teria que resolver no judiciário, você acaba resolvendo ali com uma conversa, tipo, só mantendo a profissionalidade. Então, a ética é muito vital nessa parte de trabalhar com o público, porque você vai se tornar um profissional melhor, um profissional capacitado, um profissional que não vai se deixar levar por algum mal que a pessoa está sofrendo, entendeu? Você não vai ser afetado por isso. Então, a ética é muito importante nesse sentido. Pronto, show de bola. Você acha que esse agir ético com os seus companheiros de trabalho, você acha que isso é importante, que cria um vínculo entre você e os seus gestores? Muitíssimo importante, Guilherme, até porque no meu trabalho, eu trabalho com pessoas de faixa etária no máximo 22 anos. Assim, o mais velho que tem realmente é o outro farmacêutico que trabalha comigo, ele é mais velho do que eu, tem muito mais carreira do que eu, só que a nossa equipe em geral só vai até os 22 anos. Então, assim, a nossa turma de trabalho é muito nova e às vezes eles não entendem, eles não sabem o que é ética ainda, então eles não aplicam essa ética no trabalho. E é muito chato você aplicar isso
e não deixar um problema pessoal seu atrapalhar a vida deles, mas eles não fazerem igual. E acaba sendo horrível para mim essa experiência. Mas, por exemplo, é algo que falta na equipe, né? Eles começarem a profissionalizar mais a cabeça deles. Só que como são muito novos, acabam por não fazer isso, né? A aderir à ética. Pronto, muito interessante você trazer isso. É justamente um dos pontos que eu queria trazer para essa nossa conversa. Porque você falar um pouco sobre como funciona a sua rotina em si, trazer um pouco da realidade, é importantíssimo. E eu achei muito interessante essa observação que você trouxe. O amigo Oséias quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Mutar. Oséias, está mutado o seu mic. Ah, foi. Visando essa questão de tentar construir um ser ético, um indivíduo ético, eu queria saber da sua pessoa, Rian, como é que uma pessoa ele pode fazer para se tornar mais ético? Ou, melhor ainda, que tipo de hábitos comuns no dia a dia o homem ético ele possui? Então, primeiramente, se você está agindo como profissional numa profissão, não deixar nada que venha de fora afetar a sua profissionalidade. Não deixar afetar a qualidade do seu trabalho. E eu sei que é muito difícil, porque vem cliente, cara, que a gente atende diariamente, cliente que vem na farmácia só para soltar os cachorros. Então, assim, num dizer popular, né? Só para desabafar mesmo. Então, quando ele encontra comigo, pelo menos assim falando por mim, ele se surpreende, porque eu não vou ser afetado por aquilo, né? Eu me seguro o máximo. Então, eu não respondo na mesma moeda. Eu tenho a paciência de fazer aquele atendimento completo sem é, levantar a voz, sem dar assim, vou fazer um atendimento porco para essa pessoa. Não. Eu mantenho a profissionalidade porque estou sendo pago para isso. Então, mesmo que a pessoa venha gritar comigo, se estressar, eu faço o que eu tenho que fazer. Se a pessoa aceitar, ela tudo bem, beleza. Se não, a pessoa acaba indo embora. Mas para isso, cara, é só treinando, é só treinando. Você tem que ter muita força de vontade, porque é, conheço várias pessoas do meu convívio que quando a pessoa vem estressada, infelizmente elas não mantêm a profissionalidade. Elas simplesmente respondem na mesma moeda. A pessoa fica mais e mais brava, E né? se E escalona o aquilo não problema, não resolve é? nada. Não resolveu o problema da pessoa, você ficou estressado e assim, é algo que vai acontecer diariamente. Então você estressar com isso, cara, só vai acumular. Concordo muito, Então é concordo. treinar sua paciência. Isso é muito importante, a gente poder separar esse lado mais pessoal e esse lado mais profissional. Para nessas situações a gente agir sempre com a melhor abordagem possível. Mas, Infelizmente temos que ser robôs. sim, sim, é complicado isso. Mas falando mais sobre a questão da falta de ética, acho que esse assunto vai ser um pouco mais polêmico. Mas você tem algum exemplo real da falta de ética no ambiente profissional? Ou então, pode ser até mesmo um exemplo de caso de xenofobia, por exemplo, com você ou com algum de seus colegas de trabalho? Então, já por parte de cliente, já chegou a acontecer um cliente racista chegar na farmácia e não querer ser atendido por tal atendente, né, que era nem era, não chegava a ser negro, mas tinha uma cor mais assim morena. Ele, por não querer ser atendido, a gente estranhou e viu na hora que se tratava de uma pessoa racista. Mas o que é que a gente falou? Não, deixa que eu faça o atendimento dele, então. Mas aí a turma ficou brava. Não, não, vamos deixar ela fazer. Não, calma lá. Mas aí vai dar BO, porque o cliente já Sim, está. alterado. Já chegou aqui mal intencionado, né? Os clientes já chega assim, muito mal intencionado. O que poderia ter feito ali, aí é, quase da polícia no local, porque o cara não queria ser atendido, então a gente poderia ter feito tratado da seguinte forma: a gente fazia o atendimento do jeito que ele queria, e, e assim, ele não deixou claro em nenhuma hora que ele era racista, porém, claramente era por conta que não tinha outro fator para ele não querer ser atendido por tal atendente. Então, assim.
é, a gente fazia essa denúncia depois do atendimento, algo mais formal. Então, Isso. assim, foi algo que foi para afrontar o cliente que fizeram, entendeu? Colocar a moça mesmo assim para atender e não foi agradável nem para a moça, nem para ele. Então, acho que assim, é complicado nessas situações. Cara, é simplesmente assustador que casos de racismo acontecem no Brasil, até mesmo no dia de hoje, porque, tipo, num ambiente como esse, o cara tá indo lá buscar um atendimento, ele tá precisando de ajuda, de medicamentos, e o cara ainda consegue ser dessa forma, agir dessa forma, isso é um absurdo. Racismo não é tolerado em nenhuma situação, em nenhum momento, mas o cara precisando de ajuda, o cara ainda tem coragem de querer escolher atendente, pô, isso é absurdo. Muito, muito, muito estranho, velho, isso existir nos dias atuais. Mas você que é um cara aqui da terra, um cara aqui do Nordeste, do sertão nordestino, você já sofreu algum caso de xenofobia por conta disso? Então, aqui, é, as pessoas não são tão xenofóbicas porque, se eu não me engano, São Paulo foi construída sob nordestinos, né? É, isso Então, é fato. assim, aqui em São Paulo tem muito nordestino. Então, eu, pelo menos aqui, eu me senti acolhido, de certa forma, pelo povo nordestino. Mas o povo paulista, assim, em si, tipo, para eles não é tanto faz, saca? Uhum. Só que, assim, não chegou a ser um caso de xenofobia, mas as pessoas têm uma imagem errada. É até engraçado falar isso, mas quando eu cheguei aqui, perguntaram se lá a galera andava carroça de burro. Então, então assim, eu respondi, não, então, ainda tem isso aí, mas é muito raro. Hoje em dia a turma anda mais de moto, anda mais de carro, já tem essa acessibilidade lá. Comparado com aqui na cidade, os carros do Nordeste realmente são um pouco mais antigos. Não é carro do ano, geralmente não costuma ser carro do ano. É uma motinha mais antiga, mas assim, já tem essa acessibilidade no Nordeste. O Nordeste está evoluindo. Então, eu falar isso para eles, meio que explode a mente deles. Nossa, eu não sabia que o Nordeste já tinha isso. Para mim, lá não chovia, não sei o que, não, lá chove, não é assim. Então, assim, eu desconstruí, pelo menos no meu ciclo Muito de amizade, eu importante. desconstruí essa imagem que eles têm do Nordeste de ser um lugar muito atrasado. Não, lá tem para onde crescer e evoluir. Só que é um pouco mais difícil do que São Paulo, porque tudo acontece em São Paulo, né? É aquela É, frase, tudo acontece em São Paulo. Você chega aqui em São Paulo, cara, acontece muito rápido. Tudo a acontece vida muito rápido. desenvolve muito rápido, né? É muito É, com importante isso que certeza. você foi para um lugar tão longe e tá carregando a bandeira da sua terra. É importante justamente a gente desconstruir esse preconceitozinho, porque às vezes não é nem um preconceito em si, mas é uma ideia errada que eles têm da nossa situação, de como a gente vive. E é importante você estar aí justamente para mostrar que o Nordeste ele forma profissionais de qualidade, que ele tem muita gente capacitada e que a gente tem uma mão de obra especializada aqui. Uhum. E agora um pouco sobre a questão de ética e qualidade de vida. O amigo Oséias tem algumas perguntas para você. Bom, você falou a respeito da xenofobia e das formas de lidar com as situações, a gente vê que é interessante, né? Que mesmo no ambiente de trabalho, tendo diferentes formas, a gente tem que ter um pouco de senso crítico, um pouco de ética, né? Para lidar com as situações. E eu queria saber da sua pessoa, Rian, se você acha que trabalhar num lugar que tem ética, num lugar ético, melhora a qualidade de vida? Então, melhora muito, cara. Se todo lugar que eu fosse trabalhar, a turma agisse pelo menos como eu, assim, fosse ético, tipo, tem tarefas que eu sou obrigado a fazer, não porque é minha obrigação, mas se eu não fizer, a turma vai olhar para mim e vai falar: ah, ele não faz nada. Ah, ele não faz isso. Aí ficam naquele julgamentozinho chato, mas na verdade é que eu não tenho obrigação nenhuma de fazer e eu faço porque eu prefiro que não falem de mim, entende? Só que assim, e não sei se isso é agir com ética, ainda não pensei sobre isso, porém eu ajo assim para que depois não fique aquele falatório, ou então fique aquele clima estranho de, estão falando de mim pelas costas e eu sei e elas sabem e, entendeu? Então assim, trabalhar num ambiente de ética que todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe que, farmacêutico não tem dever de fazer isso, esse dever cabe a mim.
Ah, beleza. Se eu trabalhasse num ambiente assim, perfeito, cara, tudo ok. Mas como não é assim, então a gente tem que dar os nossos pulos diariamente. Mas com certeza, se fosse um ambiente ético que todo mundo soubesse o que tem que fazer, aliás, eles sabem o que tem que fazer, só que mesmo assim, para eles ainda, para eles é muita coisa, porém eles são pagos para isso, né? Então acaba sendo meio chato. Sim. A gente vê que realmente, né, a relação entre as pessoas dentro do ambiente de trabalho pode influenciar muito no que as pessoas fazem, né? Principalmente quando você está ali falando em equilíbrio mental, como é que está a sua mente, né? Então, queria também te perguntar nesse quesito, nessa questão, se trabalhar em pleno equilíbrio mental, ele te auxilia de alguma forma no desempenho profissional. Com certeza. Há dias que você não está naquele clima de trabalhar, seja por qualquer motivo. Tem mas assim, mesmo eu nesses dias, tem dia, cara, que teve dia, né? Foram poucos, eu estou um pouco tempo aqui na empresa, mas poucos dias que eu tive que eu não estava em condições nenhuma, tipo, trabalhar sem condições nenhuma, que eu falo, tipo, mental, condição mental zero de trabalhar, mas a gente acaba indo, chegando lá e fazendo o nosso serviço, né? Porque assim, como eu disse, ninguém lá tem a ver com minhas coisas pessoais. Então, nesse ponto, eu sempre ajo com ética, entende? Então, para mim, trabalhar num dia que eu vou descansado, por exemplo, acabo de sair numa folga, totalmente diferente do que ir no último dia de trabalho antes da folga. E a gente está muito, principalmente quando tem cliente que como que chama? Complica muito o atendimento, vem cliente que vem com atendimento mais complicado para se fazer, a gente fica desgastado mentalmente. Então, assim, tem folga que a gente não consegue descansar direito e vai trabalhar com a mente totalmente. Nebulosa. Oi? A mente nebulosa no trabalho. Exatamente, essa é a palavra. Daí trabalhar com a mente nebulosa. E para consertar isso, só mesmo a gente tendo o descanso que a gente merece, né? Mas, assim, tem horas que não dá para descansar direito. Mas quando a gente vai trabalhar bem da cabeça, quando a gente tem uma boa folga, a gente consegue descansar, pô, a gente produz muito mais, né? Pronto, muito interessante essa sua colocação nesse contexto aí. Que realmente a questão do equilíbrio mental, querendo ou não, é o que dita o nosso ritmo, né? Se a gente tá com o mental meio abalado, a gente fica mais cansado, um pouco impaciente. Já se a gente tá com a mente tranquila, nossa, é maravilhoso de trabalhar. Eu, quando pegava lá na oficina, na Univasso, sofria muito às vezes quando tava meio estressado, meio brigado com a mulher. Mas nada melhor do que você trabalhar tranquilo e quando o ambiente também ele é bem acolhedor. Porque às vezes eu chegava cheio de problemas lá e chegava em casa sem problema nenhum, porque justamente ia dissipando. O pessoal lá sempre me tratou muito bem e é muito interessante você estar inserido em um ambiente onde todo mundo trata você sem indiferença. É ótimo. Mas justamente falando nessa questão do ambiente e principalmente na palavra diferenças, falando um pouco sobre o respeito à diversidade, a questão religiosa, étnica, gênero e classe social. Você sabe que a diversidade é algo que é muito pautado hoje em dia e é muito importante de tratar sobre o tema. Você acha que é importante respeitar as diferenças dentro do ambiente de trabalho? Então, o que, o que eu sempre falo, assim, para as pessoas ao meu redor, respeitamos. Respeitar, porque é complicado a palavra respeitar. A gente convive e não atrapalha. Por quê? Por exemplo, dentro de uma religião, não estou falando aqui da minha religião, mas dentro, por exemplo, de uma religião evangélica, que é uma religião que vem crescendo agora no país, por exemplo, a comunidade LGBT é vista como algo errado. Então, assim, para eles, só que eles não vão chegar e falar, eles não vão dizer nada. Aliás, alguns dizem, alguns até atacam, Sim, e assim, não estou dizendo que é certo, mas para eles é o certo a se fazer. E se você for olhar pelo lado da comunidade LGBT, para eles, o certo são eles, e os evangélicos fica uma estão guerra sem errados. sentido, não é? Então acaba que os dois ficam nessa guerra. Tá errado, você que tá errado e acaba não levando a nada. Então, assim, eu convivo com essas pessoas, porque
dentro da minha religião, a gente não vê isso como algo certo, mas não vou chegar na pessoa e dizer que ela está errada, não vou, porque ela escolheu viver daquele jeito, ela não atrapalha a minha vida e tudo certo. Justamente, cada um segue seu caminho, né? Você, tem aquela máxima que diz, né? O seu direito acaba onde começa o direito do outro, né? É justamente o que você Uhum. faz. Você tem as suas crenças, os seus princípios e você respeita tranquilamente as crenças e princípios de outras pessoas. Acho que se todo mundo entendesse isso, acho que evitaria vários conflitos, porque no Brasil mesmo tem muitos casos de LGBTfobia e várias outras coisas também, casos de homofobia descarada. Então é um pouco assustador isso. É, mas outro. LGBTfobia a gente não tem, porque a gente não tem medo de ninguém, né? Bem, bem pontuado isso daí. Foi uma gafezinha, desculpa. Mas eu queria trazer outro ponto ainda sobre essa pauta. Você acha que essas diferenças entre as pessoas, você acha que ela ajuda a lidar com situações adversas? Ou melhor, as diferenças entre as pessoas, você acha que isso é importante? Tipo, eu estou no ambiente de trabalho com várias outras pessoas diferentes, você acha que essas diferenças, elas se juntam e constroem um grupo mais forte? Pode ser que sim, pode ser que não, porque, como eu falei, às vezes, por você ser de um outro grupo é, religioso, de LGBT mesmo, entre eles mesmos já tem alguns grupos que estão brigados, né? Então, assim, depende da equipe, depende do quão ético a equipe vai querer ser nesse sentido. Porque, pelo menos na minha equipe, nessa parte, a gente não tem problema nenhum com essas diferenças. A gente convive num ambiente que tem pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, tem pessoas que fazem parte da comunidade evangélica, tem eu que sou católico, tem outras pessoas que não têm religião. Então, assim, todos são diferentes no nosso ambiente, né? E a gente não deixa de afetar a qualidade do nosso trabalho por isso. Pronto, maravilha, bem interessante. As suas diferenças, elas são respeitadas dentro do seu trabalho? Você acha que as pessoas respeitam o seu eu interior, respeitam as suas crenças, os seus princípios? Tudo bem que você falou que você não sai impondo isso a ninguém, mas você se sente respeitado? Então, até certo ponto, sim, porque muitas das coisas da minha religião eu escondo, né? Porque se eu fosse para falar, para impor tudo às pessoas para que me respeitassem, muita coisa eu deixaria de fazer na farmácia, no meu trabalho. Só que por ética, eu não deixo essas coisas ultrapassarem, né? Até porque eu estou sendo pago para fazer o meu trabalho. Então, pela ética, pela questão ética do negócio, eu não deixo muitas coisas claras de como eu me sinto para as pessoas, como eu devo me portar para as pessoas. Então, assim, eu escondo muito, talvez seja um erro meu, né? Eu não sou perfeito, eu deveria seguir mais os meus princípios, só que eu não deixo que os meus princípios afetem outras pessoas. E eu queria que todas fossem assim também comigo, entende? Uhum, Então, com assim, certeza. mas acredito que isso não atrapalhe nada no nosso trabalho está sendo feito com excelência na farmácia, poderia ser melhor, mas por enquanto está tudo correndo bem. Cara, eu achei interessante isso. Com essa conversa, acho que já dá pra perceber um pouco que você é um cara que preza muito pelo ambiente profissional e justamente pela ética. Você sabe separar bem as coisas das suas crenças, do seu ambiente pessoal, do seu ambiente de trabalho. E é muito importante isso. E justamente como você falou, se todo mundo pensasse um pouco assim, separasse bem as coisas, evitaria muito problema, sabe? Porque tem gente que vai trabalhar com os problemas de casa e desconta isso no público. Tem gente que os próprios clientes chegam às vezes um pouco estressados e criam uma confusão. Acontece muito isso. Quem trabalha com o público como você, quem lida com pessoas diariamente, pessoal de mercado, por exemplo, sabe como esse problema é algo comum, é algo corriqueiro. Que realmente todo mundo é diferente, né? Todo ser humano é diferente e justamente as diferenças às vezes provocam em alguns momentos um grande choque. Mas justamente é importante você ter esse profissionalismo em si e você não descarregar a sua ira sobre as outras pessoas. Você pode. A gente, Desculpa. não, tranquilo. A gente vê que a ética ela não se estende apenas a um ambiente de trabalho, né? Ela se estende a toda a sociedade, de diversas formas.
E uma das formas que a gente tem de lidar com essa situação, de lidar com a ética, de estender a ética fora do ambiente de trabalho, é também o respeitar do meio ambiente, né? Ter um ambiente consciente, como a gente consome as coisas e como a gente lidar com isso. Eu queria fazer algumas perguntas com relação a isso. A primeira pergunta que eu queria que ele sanasse essa dúvida para a gente aqui é que atitudes simples as pessoas podem ter no trabalho para ajudar no meio ambiente, como eles podem preservar. Aí você fala da natureza em si. Isso. Então, a gente vive um problema no Brasil que é muito grave. É porque muita coisa é impune aqui. Se a gente for para o Japão, se você tem questão de cultura também, né? Vai de cultura para cultura. Porque no Japão, você vai ter as ruas que você não acha, você comprou alguma coisa na rua, você não acha lixeiro. Você não acha lixeiro para jogar o seu lixo. Por quê? Porque você é obrigado a guardar seu lixo, cada um cuida do seu lixo. Quando você chegar em sua casa, você descarta o seu lixo na sua casa. Isso evita de jogar lixo na rua. Então, assim, é algo cultural. No Japão, se alguém vê você jogando lixo na rua, o senhorzinho, a senhorinha, vai lá e vai falar um monte pra você. Então, você vai escutar um monte porque você jogou um lixo na rua. Aqui no Brasil, você jogar o lixo na rua, beleza. Alguém pode sim ir lá falar com você, mas na maioria o povo vai cagar pra você. Perdão a palavra. Acontece. Vai, vai literalmente deixar pra lá. Então, assim, é cultural. Então, partiria algo desse sentido, teria que partir do governo mesmo e começar a conscientizar na educação, desde pequeno. Conscientizar sobre o lixo na rua. Não dizendo que não faz, a gente até faz. Só que quando o indivíduo volta para a sociedade, começa a conviver na sociedade, ele começa a não ligar para essas coisas. Então, assim, falta o patriotismo nas pessoas de querer cuidar do país delas, querer cuidar da rua delas, querer cuidar da casa delas. Muita dessas pessoas acumulam lixo em casa. Então, assim, se você acumula lixo na sua casa, deixa a sua casa cheia de lixo, o que é que essa pessoa vai fazer de diferente na rua? Então, assim, teria que ser uma conscientização em massa, a parte no dentro de casa. E para começar isso, só alguém para meio que despertar esse patriotismo nas pessoas. Sim, acho que é Interessante. importante, né? A gente ter esse cuidado com a nossa própria casa. É onde a gente vive, afinal de contas, né? Isso. E a gente percebe a questão do coletivo, né? Que eles se preocupam de fato com, não só com o ambiente que eles estão, mas de fato com as pessoas que estão ao redor. A Sim, gente percebe isso. O exemplo que ele fala do Japão é perfeito. A gente vê lá que as pessoas corrigem umas às outras quando há o erro. Eles conscientizam ao outro. Diferente do Brasil um pouco, que as pessoas estão cada um por si. isso, E a fazendo gente vista também não vê grossa. essa influência, né? Essa influência da família desde pequeno ensinando, ó, joga lixo no chão errado, tem o lixo que você deve colocar, descartar em local adequado. A gente vê desde pequeno no Japão que as crianças são instruídas a isso e os adultos, eles também preservam muito por isso. Quando há o erro, eles corrigem, quando há necessidade de chamar a atenção, eles chamam. É algo que a gente não vê tanto no Brasil. E Isso. a gente percebe isso bastante, né? Tanto em qualquer local que a gente chega no Brasil, por mais limpo que ele seja, a gente percebe que tem indivíduos, tem pessoas que realmente não prezam tanto por isso. E eu queria saber também dele, a respeito da empresa agora, falando mais da empresa que ele trabalha, se a empresa dele assim tem esse prezar, né, pelo respeito à natureza e às normas ambientais. Sim, a Raia Drogas ultimamente ela tem se mostrado, tem mostrado essa cara dela de querer cuidar do ambiente. Então, no ambiente de trabalho, a gente é instruído sempre a gastar menos folhas de papel higiênico, seja para as mãos, seja para o número 2. Na verdade, o número 2 ainda não tem o limite que eles não estabeleceram, até porque o número 2 é algo privativo da gente, então isso daí não faz nem sentido eles caírem em cima. Mas folhinha para enxugar as mãos, a gente é contado, né? Eles pedem que a gente se conscientize, não impondo, né? Apenas deixando lá que use consciente, 2 folhinhas de papel já basta para enxugar suas mãos. E dá certo sim. Você der aquela chacoalhadinha, né? Nas mãos, para enxugar, já dá certo também. Eles conscientizam a gente sobre impressões, né? A gente imprimir só o necessário. Aí, para isso, eles mandam certa quantidade de folha por mês. A gente tem que se virar com aquilo, para não gastar tanto papel, já para diminuir essa poluição do meio ambiente.
a gente acaba gastando mais certas vezes, né, que a gente erra alguma coisa, e não tem jeito, mas assim, pelo menos até agora tem funcionado também, não chega a faltar, então assim, é algo bom que a Raia está fazendo isso de cuidar do meio ambiente. Também tem cursos que ela passa para os funcionários para a gente fazer que englobam esse assunto de cuidar do meio ambiente, Isso é cuidar legal. também do seu ambiente de trabalho. Então, assim, é algo muito completo que a Raia Drogasil vem fazendo para a agenda do meio ambiente, né? Muito bom. A gente vê realmente a preocupação da Drogaria Raia em relação a isso. A gente vê que eles realmente estão até oferecendo uma capacitação para vocês saber lidar com a situação do meio ambiente. E é muito interessante que vocês trabalham muito com medicamento, e a gente sabe que o medicamento ele tem prazo de validade, alguns precisam ser descartados, e eu queria saber da sua parte como é que a como é que a Droga Raia ele faz isso, né? Como é que eles fazem esse descarte do medicamento? Então, o descarte de medicamento da Raia depende de dois fatores. Quando o medicamento vem vencido, o medicamento, assim, está próximo à data de validade, geralmente ele vai logo para incineração. A incineração deles, eles têm todo um cronograma incinerado que passa pela Anvisa, né, para poder ser aprovado. E, assim, de uma forma que não vá, como que se diz, prejudicar o meio ambiente. Então, assim, tudo deles é dentro da lei. Dentro do que a lei permite. Aí, por exemplo, se eles fazem algo a mais, não, aí não vou poder responder porque eles fazem tudo dentro da lei. Acredito que eles não paguem multa por nada disso, mas geralmente medicamentos vencidos, descartes são feitos pela incineração mesmo. O descarte é feito por meio de incineração, já que são medicamentos que não estão impossibilitados do uso, né? E também tem a questão de injetáveis, né? Então, aqueles medicamentos que a gente injeta e não pode. Aquilo ali é um lixo contaminável, que chama. Aquele dali é feito pela prefeitura. Então, ali a raia meio que não tem nada a ver. Mas, no mais, é isso mesmo. O descarte de medicamento é feito por incineração para que não reste nada ali que possa ser utilizado ou pegado por outras pessoas. E a outra parte do descarte é feita pela prefeitura. Então, assim, a prefeitura é quem faz também uma parte do descarte de medicamentos da Raia. Pronto. Interessante saber. Eu realmente não sabia dessa parte da prefeitura. Eu achei que toda a responsabilidade ficava por conta da Uhum. farmácia. Foi Eu a quero mesma coisa passar que você agora falou. para o companheiro Guilherme, ele dar continuidade. Pronto, show de bola. Eu queria falar um pouco agora sobre a questão do cumprimento das normas profissionais, trabalhistas, civis. Eu queria que você me dissesse um pouco o porquê é importante seguir as regras e as leis do trabalho. Então, seguir as leis do trabalho, cara, é importante porque a gente está sendo pago para isso, né? Então, assim, a gente tem que respeitar muitas pessoas que estão em volta, a gente tem que respeitar mais ainda os nossos clientes, que são quem vão na farmácia pagar o nosso salário. Então, assim, respeitar as leis trabalhistas é de suma importância porque vai nos gerar um ambiente de trabalho bom, teoricamente, e também nos gerar, não nos gerar problemas futuramente com que nos gerem uma justa causa, né? Então, as leis trabalhistas são isso. Também tem algumas leis trabalhistas que sou a favor, tem outras que eu sou contra, né? Porque eu acho que tem coisas da lei que só dificultam a empresa de contratar mais pessoas. Importante, isso aí, muito interessante. E em relação aos protocolos, os protocolos específicos dentro desse ambiente de trabalho, seja na aplicação de algum medicamento, até mesmo para lidar com algumas situações, há protocolos, porque no caso da engenharia, há vários protocolos a se seguir, diretrizes que são definidas pela ABEPRO, pelos CREAs, ou seja, eles fornecem para a gente uma conduta, uma forma de exercer a nossa profissão, ou seja, a gente tem que estar dentro daqueles parâmetros para poder atuar. Vocês também têm isso? Tem uma forma correta de atuação? Tem sim, a Raia, ela tenta universalizar tudo. Ah, é Tipo, importante isso. ela tenta universalizar tudo, desde a aplicação de injetáveis, só um minutinho, deixa eu ligar aqui a luz. Ela tenta
universalizar a aplicação de injetáveis, tipo, você vai fazer uma aplicação de injetáveis no Rio Grande do Sul, vai ser a mesma aplicação que você vai fazer lá no Ceará. É o mesmo procedimento. Você faz no Rio Grande do Sul, acho que é a Raia lá. Você faz na Raia uma aplicação de injetáveis. Lá no Ceará, na Drogazil, você vai fazer é, a mesma aplicação seguindo os mesmos procedimentos. Então, assim, é tudo universal na Raia. A gente na Raia tem, na verdade, no geral, o ser humano pode, no ser humano a gente pode aplicar a injeção intramuscular em quatro, se eu não me engano, em quatro ou cinco partes diferentes do corpo, mas a Raia só deixa a gente aplicar no glúteo, na região do glúteo, porque é uma região onde é mais fácil pegar o músculo e uma região que tem menos falha, chance de falha no injetável, chance de perder o injetável. Então, assim, é muito mais. Ela tenta deixar sempre da forma mais fácil para que todo farmacêutico consiga realizar. E também só é feito por farmacêuticos. Tem outras farmácias que permitem que os atendentes façam, permite que os balconistas, os É operadores, até um pouco os perigoso, né, supervisores. isso? Então, eles, assim, eles podem ter até o curso, aprender a fazer algo que você também pode fazer em casa, não é vedado a venda para as pessoas em casa, é, é algo que eu até concordo, porque quem sabe aplicar pode aplicar em si mesmo, não tem esse problema. Mas na Raia, eles querem que apenas os farmacêuticos façam essas aplicações. Até porque o farmacêutico claramente é um profissional bem mais capacitado Qualificado. para isso. Pronto, interessante. Quando você falou em universalização, né, do procedimento, eu achei muito interessante. Porque na própria engenharia a gente tem isso. A gente tem um modo certo de atuar. Por quê? Porque a gente garantindo que haja um procedimento padrão, haja umas certas diretrizes para fazer aquilo, vai ser uma qualidade maior para os trabalhos, independente do lugar. Ou seja, um engenheiro daqui do Brasil, um engenheiro de países vizinhos, um engenheiro do norte, um engenheiro do sul do Brasil, a gente tem um método padrão para fazer as coisas. Ou seja, isso é bem interessante porque padronizando assim, a gente garante que que entregue uma qualidade acima da média. Já pensou se cada engenheiro tivesse uma maneira de calcular, por exemplo, no caso de uma construção civil, pega um engenheiro que calcula de uma forma, que calcula de outra, como é que isso vai ser construído? Como é que vai se dar o desenvolvimento dessa obra? Não teria como. Então, justamente, a gente padronizando esses métodos, a gente garante que vai ter uma qualidade e que tudo vai casar da maneira que tem que acontecer. Ou seja, a gente segue o método, segue o passo a passo, segue aquilo que a gente aprendeu na nossa formação e justamente dá tudo certo por conta disso. Porque para você, o azul é o azul, para mim também o azul é azul, não tem confusão nenhuma. E assim a gente casa os conhecimentos e consegue obter o melhor da nossa profissão. Mas falando, Uhum. eu queria falar um pouco sobre um negócio um pouco polêmico agora, não sei nem se eu poderia estar perguntando isso. Se você não tiver à vontade e também não puder responder, tudo bem, a gente deixa isso pra lá, mas você acha que os seus direitos trabalhistas, todos eles são respeitados pela empresa? Você sente falta de alguma coisa? Então, pela empresa, é que assim, a gente não tem, como por se tratar de uma cidade do interior, eu acredito que em São Paulo a empresa visita bem mais suas lojas, ela tenta garantir que a qualidade está sendo aplicada em todas as suas lojas. Por eu estar no interior, eu acredito que é mais difícil a logística deles tentarem vir aqui e checar tudo. Então, assim, eu acho que por parte da empresa mesmo, tu fala assim, do CEO da empresa, falo por parte da autointendência da empresa, por essa parte ali, para eles, o que é passado para eles é que a gente é respeitado no nosso ambiente de trabalho, nossos direitos são respeitados. O que acontece na realidade, às vezes, não é isso, né? Às vezes o que acontece é que a gente é um pouco explorado, como eu já disse, essa parte de que a gente tem que fazer algumas funções que não cabem a gente tem que fazer algumas coisas que para agradar algumas pessoas da nossa farmácia, senão a gente sofre ameaçinha, aí é muito chato esse tipo de ambiente. Então, pela parte da empresa mesmo, da Raia Drogazil, quem representa a Drogazil, para eles, aí eles não sabem o que acontece na farmácia, né? Se eles soubessem, eu creio que eles tentariam resolver. Mas o que acontece na realidade é que muita coisa no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, a gente não é respeitado de forma alguma. Isso é até triste comentar, mas eu não tenho vergonha de falar, a gente está aqui para falar a verdade, né? Justamente, é importante isso.
Cara, eu achei, não só essa última pergunta, mas todas as perguntas foram extremamente enriquecedoras e eu acho que com esse material a gente já tem muita coisa legal para ficar por dentro do tema, refletir um pouco sobre o assunto. E é importante justamente a gente conhecer a ética, tanto dentro da engenharia quanto dentro de outras áreas, porque querendo ou não, é a base para tudo, né? A gente que lida com pessoas, a gente precisa ter esse conhecimento acerca da ética em si. E particularmente eu fico muito feliz que a gente teve essa reunião hoje. É muito bom essa oportunidade de falar com isso sobre você, ou de falar sobre isso com você, com o amigo Oséias também. E espero que todo mundo que veja essa nossa reuniãozinha fique feliz também com o conteúdo, aprenda um pouco mais sobre isso e desperte aquela pulguinha atrás da orelha. Que a pessoa queira saber um pouco mais sobre isso e pesquise, aprenda. É importantíssimo. E eu queria agradecer mais uma vez a Oséias, a você, meu amigo Rian, e a todo mundo que está assistindo. Gostaria muito de agradecer. E é isso, gente. Um grande abraço. Espero muito que a gente possa conversar sobre isso no futuro próximo. Foi bem interessante. Inclusive, tem algumas coisas que eu vou refletir um pouco depois que achei bem interessante e vou até rever essa nossa conversa. Então, eu desejo um bom dia a todos vocês. Um grande abraço, um beijão. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.